já havia anunciado aqui, estou fazendo algumas lives para falar sobre o meu livro, que está sendo lançado agora, A Era da Intolerância, e fiz alguns convites a pessoas para falar sobre temas da intolerância. Hoje, vou falar com a Beatriz Aquino, escritora brasileira, com quem eu já tenho feito algumas lives aqui. E a Beatriz mora lá em Lisboa e tem me falado sobre problemas que brasileiros encontram com relação à intolerância em Portugal, onde ela vive, trabalha. E esse é o tema de hoje, intolerância e brasileiros em Portugal. Então eu vou fazer aqui o meu convite à Beatriz para que ela possa estar a nós aqui. E a gente vai começar então a nossa live. Obrigado aí ao pessoal que já está. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, gente, boa noite. Deixa eu abaixar o som aqui, porque acho que vai dar retorno, Beatriz. Também vou fazer o mesmo. Essa coisa aqui, técnica, no comecinho pois é, né? Melhorou? A gente está sempre organizando aqui, fazendo ao vivo, é isso, né? Você está em Lisboa e está muito portuguesa, com esse lencinho na cabeça. Estou portuguesa, você viu? Portuguesa aqui, com certeza. Portuguesa isso aqui é ótimo para organizar o cabelo, aqui venta muito, quando a gente não está com cabelo bom, você põe um lencinho, e aí eu fico típica. Deve ser um segredo de beleza, então, dos portugueses. Você viu? Organiza. Os franceses também gostam disso. Eu aqui estou de touquinha, porque está muito frio aqui em São Paulo. Também está frio aí, né, para vocês? Tá frio. Carequinha, eu ainda estou organizando aqui. Sei o modo, pronto. Então, obrigado, pessoal. Pois é. Boa noite a todos. Então, eu estou lançando, né, Beatriz, o livro A Era da Intolerância, que é um livro de história sobre as 2 primeiras décadas deste século. Sim. Que fala sobre o crescimento da pobreza, os problemas da transição do capitalismo e o aumento da tensão social em toda parte. Uma das consequências disso, ou uma parte desse problema, é a questão da intolerância. O livro fala bastante, né, da questão da imigração nos Estados Unidos e na Europa também. Fala dos atentados, da questão da tolerância com relação à religiosa e também em relação aos imigrantes, né? Sim. Pelo que a gente tem conversado, esse é um assunto que me interessa muito também, porque a gente sabe que tem muito brasileiro que está em Portugal, ou está indo, ou planeja ir, Sim. procurando trabalho, ou procurando simplesmente sair do Brasil e tal, então tem esse movimento de refluxo. E aí, pelo que a gente tem notícia, estão acontecendo alguns problemas. Então, como você está aí, gentilmente se dispôs a conversar sobre esse assunto comigo, né? Eu queria primeiro, antes de mais nada, já agradecendo aí ao pessoal que tá aí nos ouvindo aí, ó, a Yolanda e o Valério, a Mica. Ô Mica, beijo para você. Sérgio. Eu queria primeiro te perguntar um pouquinho. Você está aí há quanto tempo? Estou aqui há 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Como é que você tá vendo aí a situação dos brasileiros em Portugal? Existe a questão da intolerância? Como é que os brasileiros estão lidando aí com a convivência com os portugueses e vice-versa? Existe. Bom, eu já morei em vários lugares, né? Eu morei na Itália, onde existe uma certa intolerância. Eles têm até aquele ditado sudamericani, né? Eles têm umas coisas assim. Na França existe um problema de intolerância, mas aí já é com outra questão, que é muito parecida com a questão que tem aqui entre Brasil e Portugal, que é a França, entre a França e a Argélia e os países que também eles colonizaram, não é? Então existe uma tensão muito grande. Mas eu, como brasileira, morando na Itália, morando na França,
nunca havia sentido de perto e tão na pele essa questão da intolerância, né? Mas E é qual é a assustador. diferença que você sente, né, em Portugal em relação a esses outros dois países? Aqui é muito maior e é muito direcionada, né? Muito direcionada e muito estruturada, muito difícil, muito arraigada, muito difícil de tirar da mentalidade, assim. É uma coisa que é uma história que vem sendo construída ao longo dos anos, né? Com essa imigração brasileira, o que nós chamamos dessa coisa da colonização inversa, não é, Thales? Porque todos os países colonizados hoje estão ali pagando o seu ágio, né? Porque a França passa por isso com a Argélia e os outros países que eles colonizaram, porque precisaram da ajuda deles na guerra, não é? E aí a maioria deles viraram cidadãos franceses e seus filhos também. Agora eles têm uma imensa comunidade, né, árabe na França, que não se adapta à cultura, e a França também não se adapta à cultura deles. E, no entanto, é uma grande realidade, eles estão lá, muitos nasceram lá, são cidadãos franceses. Existe essa coisa grande, que eu só vi como observadora. Enquanto moradora da França, eu via, né? Ah, nossa, né? Os árabes, ah, nossa, eles são difíceis. E eu via essa tensão. E em Portugal, eu fiquei muito assustada, porque é o único lugar onde eu tive que dar explicação, e continuo tendo que dar explicação. Explicação, né? de que tipo? Sou brasileira, mas veja bem, claro, eu estava preocupada como começar essa conversa, porque, claro, existem pessoas maravilhosas, como em todos os lugares. Nós estamos falando aqui de intolerância, que é um tema mundial, infelizmente atual, né, que existe em todo lugar. Então, estamos falando sobre esse tema e sobre essa prática. Não vou generalizar aqui. Mas o assustador é que, assim, existe uma grande massa de portugueses, uma grande massa no país, que realmente como é que eu posso dizer? Foi ensinada, ou foi, infelizmente, né, tiveram exemplos ruins, e realmente eles têm essa visão. Eu tenho ótimos amigos na área da literatura que me receberam super bem, contribuo aqui para um jornal, para uma revista, né, de literatura. Não estou falando dessas pessoas que têm uma mente mais aberta, mas o grande senso comum é o que é. Por exemplo, o que eu notei aqui? Acho que existem 3 faixas da intolerância, né, e do preconceito. O primeiro, vamos falar do preconceito mais brando, ou da intolerância mais branda, do preconceito, que é aquela coisa jocosa, assim. Bom, vocês foram colonizados, né? Então, para a maioria dos países europeus que colonizaram, o país colonizado é uma espécie de ilha pitoresca, exótica, né? Então, eles olham com uma certa condescendência, assim. Eu já peguei pessoas olhando para os noticiários do Brasil e falam, mas esse Brasil, isso ali não tem jeito. Isso ali, né? Isso ali, assim. Como se fosse uma coisa. Falar isso, né? Acho. Pois é. Talvez isso seja uma prática cultural de raiz portuguesa que é tanto brasileira... E também, sim, depois eu quero falar sobre isso, sobre essa troca, né? Então, assim, tem essa coisa mais jocosa, que é assim, né, nós colonizamos, nós ensinamos, nós descobrimos, né, eu já ouvi um senhor falando na rua, se não fosse por nós, vocês ainda estariam dando peladinhos na rua. Quer dizer... Mas você acha que isso atrapalha, ou existe o preconceito, por exemplo, na hora do emprego, ou... Pois é, não, eu vou chegar aí. Esse eu estou falando das coisas mais comuns, são coisas jocosas, coisas que até podem ser levada na brincadeira, mas eu, como tenho um senso mais crítico, enfim, eu vejo onde está, mas assim, se não tem uma má intenção, tudo bem. Mas existe aquele olhar meio condescendente, vocês, né, Brasil, enfim, e não é isso. Para começar, assim, não fomos descobertos, já estava lá, né, quando Cabral chegou no Brasil, você sabe melhor do que ninguém, já existia lá um povo, com a sua cultura, com a sua identidade, né? Já existia. Acho que a primeira coisa que precisa se entender dos dois lados, né? Não foi uma descoberta, porque assim, se o brasileiro entender que não fomos descobertos, que já existia uma cultura, ele vai entender, se já existia cultura, que cultura é essa?
Aí ele vai tentar encontrar as suas raízes. Entendendo as suas raízes, ele vai ter mais orgulho de si. Se o europeu entendendo que ele não descobriu, né, que ele chegou até um lugar, e não vou falar aqui do que foi feito, mas assim, então começamos a ter um lugar de igualdade. São dois lugares, dois países, duas culturas que se encontraram, né? Não sei se a revelia, nós talvez não quiséssemos encontrar ninguém, não quiséssemos ser encontrados. Né, para colocar assim, nesse grau de igualdade, porque assim, não é que nos foi dada a civilização, não é que nos foi dada o aculturamento, já existia, né, já existia. Existia uma cultura linda, a cultura indígena, que eu tenho pouca consciência dela, porque nós não temos, o brasileiro não tem consciência da sua cultura, né? Depois veio com a África, né? Uma influência africana imensa, porque esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil é o país indígena, africano e, claro, e também europeu. Então, entendendo-se por aí, tiraríamos essa coisa condescendente de, fizemos um favor. Não, não tem favor, né? Isso é um acontecimento histórico de países que precisavam. Portugal é um lugar estreito, né? Que vivia sempre com a Espanha atrás de si, e era um país obrigado a ir para o mar, a descobrir. Então ele ia por necessidade de sobrevivência, ele tinha que descobrir outros lugares em busca de especiarias, enfim. Então, por necessidade, eles chegaram a algum lugar que já existia, vamos combinar que já existia, né? E que toda a cultura foi praticamente dizimada, esquecida, enfim. Mas se entendemos que já existia, que foi um encontro, né, estamos num grau de igualdade, porque o brasileiro tem que saber que ele já tinha uma cultura, e o português tem que saber que lá já existia alguma coisa, que não existia, né, animais selvagens, né? Por mais que eles entendam que os índios tinham as suas liturgias, que eram diferentes, né? Enfim. Esse é um grau de preconceito que você pode encontrar em qualquer lugar, e eles vão discutir. Para os europeus, na verdade, os índios eram animais selvagens. Alguns bandeirantes, como o Domingos Jorge Velho, falava escreveu uma carta para os jesuítas que, antes de querer transformá-los em almas para Deus, tinha que transformá-los em gente. A mesma coisa fizeram com os africanos, né? Que diziam que não tinham. Quer dizer, tudo que era diferente, né, Thales, que não era catalogado, e fazemos isso, tudo que nós não conseguimos catalogar, colocamos no lugar do exótico, do fantástico, ou do menor, claro, porque nós queremos controlar aquilo. Então, assim, tendo esse entendimento mínimo, básico, tiraríamos um pouco essa condescendência do trato, porque ela é também castradora, ela é também dominadora, né? Uma pessoa portuguesa pode ser extremamente simpática com você, mas pode dizer, vocês são tão engraçadinhos, e os macaquinhos, quer dizer, né? E depois vem um outro preconceito, que é realmente, que aí veio de anos e anos de imigração brasileira para cá, né? E eu acho que há 20 anos atrás, ou 30, talvez não tínhamos a mesma leva de brasileiros que temos agora. Hoje tem muitos brasileiros formados, né? Advogados, arquitetos, vindo para cá para se estabelecer, porque querem morar na Europa. Alguns compram imóveis, enfim, outros vêm para se formar, enfim. O que eu vejo aqui é que eles falam, agora tem uma nova leva de brasileiros, porque parece, mas eu não acredito, né? Claro que generalizam, mas parece que antes o que vinham para cá não era a melhor safra do Brasil, né? E aí ficou estabelecido, né, uma grande faixa de gordura, assim, da sociedade portuguesa, que brasileiros, não tinham cultura, não tinham condições, eram muito pobres, né? E sabe o que mais me incomoda? Claro, eu não sou homem, não posso falar, mas eles não falam assim, eram bandidos, vinham para cá os bandidos. Não era, o brasileiro é muito trabalhador aqui. Mas existe um histórico, eu vou falar como mulher, existe um histórico, existe até fado, existe até uma música, existem fados que cantam sobre isso, né, das mulheres brasileiras. Então, claro, a gente sabe, né, Thales, que em qualquer país onde há pobreza, existem subprodutos dessa pobreza, né? Mas falando da mulher como, assim, tipo, mulata? Vou já chegar lá. Isso aí sim. Eu ouvi uma pessoa falando assim,
nós criamos as mulatas, se não fosse por nós, não existiriam as mulatas, porque eles foram lá, copularam com as índias e criou-se. Então eles falam, a mulata foi uma doação, nós doamos para o mundo, de uma forma jocosa, dizendo que eles fizeram, né, uma engrenagem, enfim, Beatriz, biológica. Deixa eu intervir aqui, mas eu tenho 2 livros publicados em Portugal, né? Um é o Anitta, o romance, e outro é A Conquista do Brasil. E eu sempre fui muito bem recebido aí pelas pessoas, elas sempre foram maravilhosas comigo, sempre me trataram super bem, criei amigos aí em Portugal, e um deles, a Hermínia Moura Machado, que é gerente da Livraria Lelo, no Porto, me falou isso, que você está dizendo que o preconceito com os brasileiros, acha ela, e ela é muito ligada no Brasil. Inclusive, antes de me conhecer, ela tinha ouvido um podcast que eu fiz na Folha de São Paulo, falando sobre o livro, tinha me ouvido, ficou tão feliz de me ver, fez até selfie comigo lá, uma livraria super famosa, tinha fila na porta, a gente pagando para entrar na livraria, e me tratou aí feito um rei. E ela disse isso para mim, que ela achava que o brasileiro que ia para Portugal era de um nível educacional relativamente baixo e que isso criava preconceito, mas que quando vinha um brasileiro, como está acontecendo agora, porque acho que está tendo todo tipo de brasileiro agora, né, que as coisas mudam de figura. Mas ainda assim acho que existe uma certa pressão, porque quando vai muita gente, né, e tem muita gente ilegal, né, acaba sempre virando um problema, né? Pois é, Thales, eu preciso muito esclarecer essa coisa do ilegal, eu vou chegar lá, assim. Primeiro, assim, quando você falou você foi muito bem recebido, eu também fui muito bem recebida aqui, né, pelas pessoas da área da literatura, assim, quando você tem um portfólio por trás, você é bem recebido. Quando você é simplesmente alguém que está na fila do banco, ou na fila de um órgão público, né, você não é bem recebido. O teu sotaque, o modo de você falar, primeiro que eles falam, você fala brasileiro, eu falo português. Não, para eles você fala brasileiro, eles acham que é uma língua, assim. Então, assim, e aí, claro, eu como escritora aqui, não posso nem muito reclamar, mas assim, eu falo mais e me inquieto mais pelas pessoas que não têm voz ou que não têm esse portfólio, porque a gente não anda com estandarte aqui dizendo, olha, sou advogado, né? Então, assim, no dia a dia, Thales, é muito difícil. E é exatamente para essas pessoas que a gente tem que falar, porque você não pode depender dos teus feitos ou do teu diploma. Você é um ser humano, você está aqui, você merece ser tratado como um ser humano e ser respeitado. O fato da cor da tua pele, ou teu sotaque, ou lugar de onde você veio, não pode determinar como vão te tratar. Isso é um absurdo. Qualquer ser humano de qualquer lugar que está no órgão ali, né, ele merece ser bem tratado. E não é o que acontece. Por exemplo, essa coisa do ilegal. Assim, ninguém está aqui ilegal. Existe uma lei, existe um acordo entre Brasil e Portugal, onde, se você vem aqui de férias, e se você decide ficar no país, você manda a tua documentação, teu contrato de trabalho, tudo bonitinho, manda todos os seus documentos para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E você dá entrada na tua documentação. Nessa entrada, você recebe um número de protocolo. O número de manifestação de interesse de residência. O país te dá isso. Esse é o acordo que o Brasil fez com Portugal. Com esse número, você está legal no país. Você tira CPF, você tira o nosso INSS, que aqui é o NIS, você abre conta em banco, você aluga imóveis, e você, principalmente com esse número, você arruma emprego. Eu cheguei assim, com esse número, eu arrumei emprego numa multinacional. Ou seja, não estou ilegal. O que acontece é que esse documento, para você ter, é uma manifestação de interesse. Então, você está legal no país, está esperando a sua residência oficial sair, mas você está inscrita e está legal. O problema que acontece aqui é que isso leva quase 2 anos para sair, né? Leva quase 2 anos. E mesmo os portugueses fazem essa mesma confusão que você fez. Eles acham que quando você não tiver o cartão cidadão europeu, que leva 2 anos para sair, você está ilegal. O que não tem senso. Como é que você pode estar legal no país se você pode abrir conta no banco, se você tem emprego, com carteira assinada, se você paga imposto e tem que pagar imposto de renda, né? Tem que fazer o teu imposto de renda anual. Então, esse tipo de mal-entendido cria
no português, uma noção de que, assim, existe milhões de brasileiros ilegais aqui. Primeiro, os portugueses têm que entender que foi feito um acordo entre Brasil e Portugal. Por quê? Não porque eles são bonzinhos, o Brasil não é bonzinho, nem Portugal é bonzinho, porque os países precisam desse acordo. Portugal é um país de gente muito idosa, que vive do turismo praticamente, né? E que precisa dessa faixa gorda dos imigrantes para trabalhar. Então, assim, se o país entender que eles precisam dos imigrantes, sabe, de entender assim, não, se todos forem embora agora, nós não temos como lidar com o país, né? Então, muda um pouco a relação. E os brasileiros entenderem que eles estão aqui, que eles não estão, porque muitos caras, mesmo dando entrada na manifestação de interesse, eles acreditam que estão, de certa forma, ilegal. Porque o processo é muito lento e o tratamento é muito difícil com a gente. Então, assim, cria uma sensação de que você está pedindo um grande favor. Aí o que acontece? Muitos brasileiros. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, que trabalhou em multinacional, que aqui é faxineira. Porque com esse númerozinho você arruma emprego, mas não é toda empresa que quer te contratar. Tem empresas ou cargos que só vão querer te contratar quando realmente você tiver a sua residência oficial. Por quê? Porque ela vale por mais 3 anos. Então tem empresas para um cargo mais expressivo, elas não vão querer contratar. Olha o que acontece, olha só o truque. Fica essa grande faixa de imigrantes esperando ansiosamente por essa residência, tendo que fazer trabalhos que muitos dos portugueses não querem fazer. Que são trabalhos menores. Então eu tenho uma amiga nutricionista, que ela é faxineira, eu conheço advogados aqui que são garçons, não é? Então assim, o que eu vejo? Eu falo assim, bom, será que a colonização continua então? Quer dizer, porque né, precisa agilizar esse processo e dar às pessoas que estão aqui trabalhando o direito de igualdade. Né? Porque isso vem até na nossa documentação depois, quando você... Olha, é uma coisa que você tem que pedir. Quando você faz a residência, você tem que fazer outro pedido para direito de igualdade. Tem que ter a equivalência, né? Me parece, do equivalência trabalho. De igualdade. É. Não é só do trabalho, direito de igualdade. Ou seja, assim, você pode votar, você pode... Se eu sou dentista, por exemplo, eu posso ser dentista em Portugal? Sim, você tem que fazer uma equivalência aí já na área da educação, sim. Você tem que fazer a equivalência do teu diploma. Isso tudo bem. A dentadura do português não é diferente de qualquer outro ser humano. Não, mas eu já entendo porque as universidades podem ter diferentes, grades curriculares, isso eu compreendo, né? Mas assim, o que eu não entendo é que assim, depois que você tem a tua residência, você tem que pedir direito de igualdade. Claro, se você quer voltar, fazer outras coisas. Mas para muitas outras coisas, né? Assim, então, assim, o que eu vejo, Thales, é que é uma coisa que se repete, né? Não estou falando aqui das pessoas, né? Vamos falar das grandes organizações, dos governos, né? Eles fazem essas estratégias, porque assim, você tem uma grande massa de pessoas trabalhando muito duro, por pouco, né? Esperando esse grande prêmio, porque é como se fosse um grande prêmio a residência. E muitos brasileiros que vêm, às vezes, de regiões difíceis, que vêm para cá e falam, bom, tem praia, gostoso, é bonito, não tem bala perdida, né? Tá ótimo, é o paraíso. Sabe, assim? Então, para você... Fala. A Yolanda aqui disse que, como brasileira, já sentiu na pele que os portugueses consideram as brasileiras mulheres fáceis. Isso, vou já chegar aí. O Jonathan Almeida disse que ser turista é bem diferente de ser residente. Tem um outro aqui que eu estou procurando que falou que os brasileiros mudam de comportamento. Eu já vou falar o seu nome. Aqui, ó, Felipe. Qual é o processo inverso? O português no Brasil é muito diferente, que realmente o brasileiro ele é muito receptivo, né? Com estrangeiros de maneira geral. E talvez a gente fique mais ofendido ainda quando sai do Brasil e encontra dificuldades que outras pessoas não têm aqui. Sabe o que eu estava pensando, Thales? Assim, porque nós temos umas piadas de português no Brasil, né? Claro, porque assim, depois eu descobri aqui que existia uma grande leva de alentejanos, que é de uma região mais simples daqui, seria como o nosso Nordeste, mais ou menos, que foi para o Brasil, que são os padeiros, bigodudos, que são, né?
E a gente tem essa brincadeira. Mas assim, em nenhum momento da nossa brincadeira, que também não é legal esse senso comum de que o português é assim, que todo mundo é assim, mas em nenhum momento das nossas brincadeiras, eu nunca vi ninguém dizendo, volta para tua terra. Você não vê brasileiro dizendo isso. Volta para tua terra, né? Talvez teve uma agora, uns anos para cá, com essa coisa de Cuba, né? Não, na verdade, é bem o contrário. O brasileiro adora estrangeiro. Adora. A gente vivia até lembra aquele cara que assaltou o trem lá na Inglaterra? Aqui no Brasil ele era um assaltante de trem. Aqui no Brasil ele era celebridade. Mas Carlos, esse é um fenômeno, desculpa, esse tema me empolga muito. Esse é um fenômeno que acontece dependendo da classe social. Por exemplo, não sei se, acho que o brasileiro normalmente é muito acolhedor, mas claro que acho que os portugueses iam para lá e levavam alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, eu tenho amigo alemão, amigo francês, e eles acham os portugueses maravilhosos. Claro. O português vai olhar para o francês, você está trazendo dinheiro, né? Um alemão também. Mas brasileiro sempre trouxe dinheiro. Inclusive eu vi você vai aí em Sintra, naquela Quinta da Regaleira, que é uma coisa maravilhosa, que era um brasileiro riquíssimo. Talvez seja um dos palácios mais bonitos que eu já vi, e não só em Portugal, no mundo. E assim, o brasileiro aristocrático talvez seja das elites mais elites do mundo. Mas Thales, Portugal, não há dúvida. Mas é uma faixinha desse tamanho que a grande população não sabe, né? O que eles veem no dia a dia é brasileiros trabalhando, no trabalho duro, é brasileiro na rua, é brasileiro, enfim. Vamos lá falar dessa coisa da mulher, porque isso é uma coisa muito surreal, que é o único país onde eu dá vontade de eu andar com um livro meu como crachá, né? Porque realmente é uma coisa terrível. Eu estava te dizendo que existe até fados, né? Assim. Por quê? Há um tempo atrás vinham aqui pessoas muito necessitadas. E como eu falei, a pobreza sempre cria subprodutos. Então vinham mulheres necessitadas e que faziam o que tinham que fazer, o que achavam que tinham que fazer, né? Para ganhar a sua vida. E tem um fado que fala sobre isso, né? Acho que é a brasileira do número 27, aqui no Alfama, no bairro que eu moro. Que é a casa da brasileira, onde ela se enfeitava, e ela era exótica, e a porta estava sempre aberta, e os homens entravam, enfim. E tem uma história numa cidadezinha aqui, isso é verídico, sai em todos os jornais, de uma casa de tolerância, né, uma casa para cavalheiros, que numa cidade muito pequena, aqui perto de Lisboa, que tinha muitas brasileiras, né, que atendiam esses rapazes, e elas estavam deixando os homens alucinados e destruindo as famílias. As senhoras casadas se reuniram e foram até essa cidade e expulsaram essas mulheres. Isso é uma coisa que saiu no jornal, tudo. Quer dizer, e estampou. E é incrível como isso fica estampado, Thales. O meu espanto é que, assim, bom, isso aconteceu, quando me falam isso, eu falo, isso aconteceu há quanto tempo? Há 15, 20 anos atrás? Né? E como é que eles não conseguem, da informação que eles têm, porque o Portugal consome muita informação do Brasil, muito, eles veem todos os telejornais, todas as novelas, eu falo, como é que eles não conseguem ver informações sobre São Paulo, o tamanho de São Paulo, o tamanho do Rio, o tamanho, quer dizer, São Paulo com empresas de tecnologia, enfim, eles não conseguem entender que aquilo é só uma parcela, quer dizer, como é que eles podem abranger, né, tudo numa coisa, e ficou aquilo, ficou impresso, ficou estampado. Até hoje, para eles, o Brasil é uma espécie de novela da Gabriela, da Tieta, uma mistura da Tieta com favela. Eu fui convidada para ir numa feira literária para ler para crianças, né? E aquele meu último livro lá, o Caligrafia Selvagem. E a primeira classe, que eram mais novinhos, foi lindo. O menininho leu meu poema com o sotaque dele, fiquei super emocionada. A segunda classe, que eu fui falar para eles, o que era ser escritora, eles já tinham entre 12 e 13 anos, 9, 12, 13, 14 anos. Foi impossível, porque eles simplesmente não aceitaram. Fui apresentada como uma escritora, eles ficaram muito espantados de ver uma brasileira escritora, e tomaram a liberdade de perguntar, mas e a favela, e o fuzil, e não sei o quê, como é que você anda na rua? Quer dizer, eram alunos, eu estava com a diretora do lado, né?
E aquilo virou uma algazarra, porque ele falava favela, ele falava fuzil, todo mundo ria, não sei o quê. Quer dizer assim, estamos ainda, Thales, dentro da ordem do exotismo. Sabe, é uma coisa terrível, assim, que você tem que explicar, quer dizer, eu tive que explicar para um amigo meu, tive que mostrar para ele um vídeo onde mostrava a vista de cima de São Paulo, com Oscar Freire, com as empresas. Eu falei, gente, isso também é o Brasil, pelo amor de Deus. Porque realmente você fica eu tenho uma outra num lugar terrível. curiosidade, sabe? Na área da intolerância, eu procuro mostrar uma coisa que é o seguinte: hoje em dia, num capitalismo digital e global, como nós estamos vivendo, existe um problema interno das economias, que é o desinchaamento do mercado de trabalho, porque você tem a transformação de uma velha economia em que se empregava gente com menos qualificação, passando por uma outra economia que essas pessoas não encontram trabalho. Quando essa disputa pelo trabalho que resta aumenta, né, o que acontece nos países mais desenvolvidos ou com menos pobreza, ou que supostamente estão menos acostumados à pobreza, né, como é o caso de Portugal e outros países europeus? Você acaba criando a intolerância com o imigrante, como se o imigrante fosse responsável por essa situação e fosse uma ameaça. Então, se não tem a questão legal, como você mesmo está falando, a intolerância acaba se transformando num instrumento de rejeição justamente para que as pessoas se sintam tão desconfortáveis que elas, de uma forma ou outra, acabam sendo excluídas e, se possível, expulsas do sistema, entende? Então, esse processo da intolerância, ele é uma forma não legal, né, de fazer uma exclusão dentro, que piora num cenário de escassez e de dificuldade. Até o ponto em que você chega aos movimentos radicais de fato, como tem na França, contra vestem a roupagem, né, de questões religiosas, questões raciais. Da mulher, então, nem se fala, porque tem todos aqueles problemas que já são da mulher no mundo inteiro, mal visto, né? Então, eu não sei se aí em Portugal existe essa percepção, né, de que a gente está numa fase realmente de mudança do mercado de trabalho, dos sistemas, e se isso não acaba sobrando para o brasileiro invasor, né, a ameaça de milhões de gentes tomando o avião de volta para casa depois de 500 anos. Foi o que eu falei, exatamente, no começo. O Brasil, o país aqui precisa ser instruído nos jornais, dizendo por que temos tantos imigrantes, por que nós aceitamos, por quê? Porque nós precisamos, existe um acordo, porque a nossa economia é assim, precisa mostrar um gráfico mesmo, olha, sem eles essa fatia vai ser assim, a economia vai ruir assim, porque precisa primeiro entender, porque realmente ainda nos é concedido esse acordo entre países, que acordo entre países acontece porque é bom para os dois lados, né? Mas assim, nós chegamos aqui para fazer cumprir esse acordo e vivemos aqui como se estivesse pedindo um imenso favor, assim. Realmente, o órgão que dá essa documentação, você liga lá, porque você tem que marcar pela internet a primeira entrevista. É impossível, assim. Tem 2 vagas, 15 vagas, às 2 horas da madrugada. Você liga lá, quando você consegue falar, você fala, nossa, mas isso é uma loteria. Ela fala, realmente é uma loteria. Não devia ser uma loteria. Quer dizer, se o país abre para um monte de imigrantes e não consegue suprir isso, existe algum problema aí, vamos tentar resolver. Agora, não pode criar uma coisa, é como o Green Card nos Estados Unidos, né? Quer dizer assim, cria-se uma corrida, eu vejo brasileiros aqui ansiosíssimos, fazendo trabalhos que não gostam, e ansiosos, por quê? Porque eles não sabem quanto tempo vão ficar, quando isso vai sair, e se sentem menores por não ter a sua documentação. Eu mesma tive um episódio, Thales, no médico, olha só, eu fui no médico, que eu trabalho para essa multinacional, eu tive que pedir um atestado médico. Trabalho para a empresa, pago a minha segurança social, e fui no médico público, e tenho plano de saúde privado da empresa, mas tive que ir no órgão público para pedir o carimbo do atestado. O médico, que está ali para ajudar pessoas, viu tudo lá, a minha documentação, tudo, se recostou na cadeira e falou, vocês brasileiros vêm para cá ilegais e querem ter os mesmos direitos. Eu falei, mas eu não estou ilegal, meu senhor. Estou sim, senhora.
falei, não, não estou, eu trabalho para uma empresa, está aqui o nome da empresa que está aqui, que você tem que explicar. Ele disse, você já recebeu o documento oficial? Eu falei, não, oficial não, mas esse número, então estás ilegal. Então, assim, não importa, eles não admitem, eles não reconhecem. Então, assim, precisa realmente, claro, um português, alguém de uma hierarquia, algum político que vá na TV e fale, olha, essas pessoas não estão legais e elas estão aqui porque nós também precisamos delas, né? Porque se não cria isso mesmo, né? E o brasileiro já tem síndrome de vira-lata e vai aceitando as coisas. Eu com esse senhor... Eu não conheço esse síndrome, não. Pelo contrário, tem muito brasileiro bem assoberbado. Olha aqui, ó, o Jonathan Almeida, eles não querem ver o lado bom do Brasil, somos iguais. Stefano Conrado, um abraço, tio, hein? Diz aqui, Mulheres de Bragança. Olha, eu acho, Beatriz, que esse problema da burocracia, na verdade, é que nem um funil. Eu, por exemplo, tenho o passaporte italiano, né? Os italianos, eles reconhecem a Itália, consideram uma vergonha que um dia eles tenham sido tão pobres que as pessoas tiveram que sair para buscar a vida em outro lugar. Então, criaram essa lei que permite a repatriação e eles emitem o passaporte e tal. Eu tenho o passaporte italiano, depois de muito custo, minha mãe foi lá, sacrificou-se para conseguir esse negócio, para a família. Mas o que acontece? Você tem o direito, mas a burocracia é tamanha que você acaba inibindo ou reduzindo, é um funil, né? Em que, no final, um monte de gente que teria esse direito, você espreme e sai só um pouquinho lá no fim. Você passa 10 anos atrás da papelada. É uma desgraça. Então, é uma desgraça, assim, porque vai fazendo sofrer as pessoas, né? Porque esse processo que eu acho que é cruel, né? Que você está descrevendo aí, né? Muito cruel. E você tem que ir lá, é uma coisa que chega a ser humilhante, né? Do ponto de vista assim e veja só, Thales, com esse senhor, eu falei para ele, mas, meu senhor, o senhor é médico, o senhor está aqui para ajudar as pessoas, não para emitir a sua opinião política. O senhor não pode, eu falei, o senhor não pode fazer isso. Quer dizer, eu ainda pude me defender. Vai lá uma senhora que passou o dia inteiro fazendo faxina, que já está aqui há 1 ano e meio, 2 anos com Covid, que não tem sua documentação para poder viajar, porque tem essa coisa aqui. Nós temos a possibilidade de ficar no país e trabalhar tudo bonitinho, mas não podemos sair do país enquanto a documentação não sair. Então tem gente aqui há 2 anos que não pode visitar suas famílias, que parentes morreram no Brasil por causa do Covid, não pode visitar, porque se voltar talvez não entre. Quer dizer, pode ter esperado 1 ano e meio o processo. Mas se não sair, se você sair, talvez você não entre, eu tenho que recomeçar tudo de novo. Então, assim, cria-se uma faixa de exploração, que eu chamo, que eu digo, a colonização continua, né? Porque é um modo de explorar, e não é o único país que faz isso, tem muitos países que fazem isso. Então, assim, cria, Thales, uma outra coisa. Por que existem os guetos, né? Por que existem os guetos? De onde surgiu a favela no Brasil? Né? Depois da abolição da escravatura, você sabe disso melhor do que eu, os negros foram libertos, mas eles não tinham emprego, não tinham onde morar, não tinham nada. Foram para as cidades e foram viver naqueles cortiços, né? naqueles casarões do Rio de Janeiro. Depois aquilo foi renovado, precisavam daquilo, foram expulsando eles foram para os morros. Né? Então, assim, todo o país acontece a mesma coisa, porque se você tem uma faixa grande de trabalhadores, o salário aqui é muito baixo, o salário aqui é um dos menores de toda a Europa, né? E o aluguel por causa do turismo é altíssimo. Então você começa a expulsar essa gente mais simples para para os arredores, para a periferia, né? E claro, moradia ruim, transporte não é um dos melhores, porque é longe, claro, o transporte aqui é muito melhor que o do Brasil, mas se você está longe também fica difícil, o trabalho já não é o melhor, então você cria outro subproduto, que é esse gueto dentro do sistema. Esse é um processo hoje generalizado, né, de exclusão. Não é? Você sabe, Beatriz, eu sou, a família do meu pai, uma família brasileira antiga, né? E o meu bisavô, o senhor Alípio, pai do meu pai, que é Alípio, tinha uma fazenda de escravos ali na região de Piracá e tal. Meu pai outro dia mesmo estava me contando que o meu avô Alípio, ele libertou todos os escravos do meu bisavô Alípio, eram livres. Eles eram todos alforriados. E ele falava assim, não, quem quiser ir embora vai, a porta é ali. E ninguém ia. Porque, na verdade, ele tratava... Bom, primeiro que ele tratava, era um escravagista iluminista, né? Ele tratava todo mundo bem. Tanto é que eram livres. Mas, por outro lado, eles também não tinham para onde ir, né?
porque não tinham emprego, não seriam bem recebidos, seriam recebidos como negros apoiados, que é um preconceito. Então, o que acontece, assim, dessa gente toda que surgiu, a massa, vamos dizer assim, do cidadão brasileiro, que na verdade nunca conquistou a cidadania, nem no Brasil. E aí no Brasil. Você vai buscar isso também em outro país, quer dizer, são expatriados na própria pátria, né? Na própria pátria, Thales, você falou muito bem, é isso mesmo. E eu ia dizer que, assim, talvez um dia o Brasil vai chegar numa consciência cultural de que somos nós que temos que construir, piegas, falei, mas somos nós que temos que construir, saber votar bem, pesquisar nossos candidatos para que o nosso país melhore culturalmente, e aí vai ver educação, vai ver segurança, porque assim, quando eu vejo as belezas que tem no país, eu morei em São Paulo, na capital paulista, fazendo teatro, aquilo ali eu já morei em várias capitais, não tem como outro lugar no mundo, talvez na Broadway, não sei. A produção artística em São Paulo é uma coisa impressionante, de uma qualidade, assim, que eu vejo coisa que, enfim, é impressionante, assim. Quer dizer, morei em Minas Gerais, meu Deus do céu, que lugar mais lindo esse, depois, quer dizer assim, nós não precisaríamos disso, né? Quem gosta da Europa, quem quer, quem acha, tudo bem, mas assim, não precisava ver tanta gente achar que só aqui vai encontrar, né, a sua segurança, a sua liberdade, né, porque é a necessidade que faz isso, a necessidade nem sempre é boa conselheira, né? Então, assim, cria-se sim esses subprodutos, eu tenho observado muito isso, eu tenho lutado muito contra isso, porque eu sou uma pessoa de personalidade inquieta nesses assuntos, né? E você vê, é o único lugar, Thales, assim, na França, morei lá 5 anos, eu tive a oportunidade de observar, não chegava até a mim, mas aqui vem, assim, eu conheço um homem na rua, num bar, você é brasileira, você trabalha? Aí eu falo, poxa, eu falei assim, poxa, mas eu tenho 45 anos de idade, a pergunta seria, você trabalha com o quê? É claro que eu trabalho, meu Deus do céu. Mas você vê para onde é que vai a pergunta? Eu acho que aqui no Brasil você não ouviria isso, né? Talvez você ouvisse outro tipo de bobagem. Quer dizer, eu tomo um susto, porque eu falo assim, mas claro que eu trabalho, o que mais eu poderia fazer? Quer dizer, porque talvez você seja uma prostituta. Olha isso. Quer dizer, é uma coisa assim, que eu estou tendo, na minha idade, tendo que lidar, claro que não é assim todos, mas assim, é muito sutil. Ele viu o sotaque? Quer dizer, né? Eu ouvi já, assim, claro, existem frases, vem aqui atrás do marido e passaporte, né? Então, assim, é terrível você ter que fazer essas Eu ouvi coisas. dizer, não sei se você, acho que foi você mesmo quem me falou outro dia, que estava se organizando aí, não sei se em Lisboa ou em Portugal inteiro, uma manifestação de brasileiros. Sim, uma manifestação. Eu acho que é na próxima semana, aqui na Praça do Comércio. Por quê? Porque esse órgão que regulariza a documentação está em crise, não sabem se vão extinguir esse órgão, que ele cuida das fronteiras também. Então, o governo está em crise. Então, atrasou muito a documentação das pessoas, né? Tem gente esperando há quase 2 anos a primeira entrevista. Mas o brasileiro já tem esse problema dessa resistência, rejeição. Se fizerem uma bagunça aí, será que não piora? Não sei, eu acho que precisa falar sobre o assunto, né, Thales? Porque somos muitos aqui, somos uma realidade, precisa falar. Agora, se vão falar direito, vão falar bem, eu já não sei, também me preocupo. Mas acho que precisa falar, porque assim, a situação que está é revoltante. Quando você dá entrada numa documentação e depois de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, você não tem nenhuma noção de quando isso vai acontecer, claro, temos o Covid aí para desculpar. O Felipe então, 440 falou foi semana passada. Ele disse que já aconteceu. Foi semana passada, já aconteceu. Que bom, Felipe. Aí, Felipe e Jonathan são pelo toque. Meus queridos amigos Mas pelo jeito não foi muito relevante a passeata, porque se tivesse sido, não apareceu, a gente teria sabido. Mas olha, a situação de emprego aí é fácil, é simples, é difícil, apesar da documentação, existe emprego? Pois é, como eu falei, com esse número, onde você está legal, veja bem, você está legal, tanto que uma empresa te contrata, e aí ela te contrata, e tem que ter, né, você tem que estar legal, senão você não arruma emprego. E tem bastante opções, mas claro, como o salário aqui já é baixo, e você nessa condição, você vai ter menores opções ainda. Um grande amigo meu mesmo, que trabalha na área financeira, posso até falar, o Felipe trabalha na área financeira, tem um currículo maravilhoso,
E tem empresas multinacionais que querem contratá-lo pelo currículo dele, mas como ainda não saiu a residência oficial, estão esperando, né? Enquanto isso, ele tem que fazer outros tipos de trabalho. Então, assim, tem trabalho, mas ele tem esse trabalho, e são trabalhos, Thales, que o jovem português não quer fazer. Mas o jovem português sai de Portugal, né? Vai procurar trabalho em outros países da Europa, ou não? Quando eu morei na França, vamos falar de preconceito, né? Por exemplo, o português lá era o concierge, que é o nosso porteiro, né? Existe o português lá era o porteiro e o plombier, velhos, mais velhos. Isso, que não era aquela leva. Então, assim, existe essa... Não, né, todo mundo é jovem, né? Acho que eu vou aí. Vou mudar para ser jovem de novo. Porque aí eu sou jovem. Então tem essa coisa, assim. Eu não... E claro, você sempre parece um pouco injusta, né, com as pessoas que te trataram bem e tudo, mas mesmo assim, Thales, mesmo as pessoas esclarecidas, é como preconceito racial, né? Como as piadinhas. Tem gente que faz piada, não, mas só uma piada. Não se dá conta que aquilo é ofensivo, que aquilo denigre, que aquilo machuca, que aquilo limita, né? Que aquilo põe num lugar assim muito pequeno. E uma outra coisa que acontece, quando eu falei que cria-se esses guetos, que são subprodutos, né? E aí tem, claro, brasileiros que tentam se aproveitar de brasileiros, né? Que estão em situação pior. Quer dizer, aquelas pessoas, enfim, tem um mau caratismo tem em todo lugar. Tem. Você ainda, com essas dificuldades, você ainda acha que vale a pena morar em Lisboa, em Portugal? Ou você preferia, por exemplo, sei lá, voltar para a Itália, ou a França, ou mesmo o Brasil? Aliás, eu estive na sua Recife lá agora há pouco tempo. Que delícia de Fortaleza. cidade, né? Hã? Fortaleza só. Fortaleza, é verdade, tem razão. Fortaleza. Mas eu fui agora a Recife, estive lá no Eu vi esses vídeos. Tá tão boa a cidade, gostosa. Aqui em Recife, é o seu irmão que está em Recife? Meu irmão nasceu em Recife. É por isso que eu confundi, então. Nasceu lá. A razão. Aliás, ele está por aí, hein, o Paulo? Olha lá. Tá, aqui né, tem um projeto Paulo, Minha Casa Minha Vida, ele está falando. Nada mais do que uma separação dos humildes, pessoas simples, classe sei lá o quê. E aí cá existem as favelas verticais, né? São aqui na periferia da cidade. Mas uma delícia, achei Recife, e as pessoas se cumprimentam na rua, uma cidade grande, capital, diferentemente, você vê do que acontece. As pessoas se cumprimentam na rua como se fosse uma cidade do interior, todo mundo se trata bem, dá para andar na praia de noite, coisa que, por exemplo, no Rio de Janeiro é impossível, né? Recife... O centro da cidade super bem conservado, o centro histórico, né? Enfim, dá para ver assim, mas em volta também é aquela periferia triste. Agora, dá para ver que poderia ser, né, o Brasil se a gente tivesse um pouco desse espírito de transformar, de fato, o brasileiro em cidadão, porque a riqueza do país é um povo de qualidade, né? Um povo com direitos, um povo com educação. Mas você observa, Thales, que Recife é um dos únicos lugares do Brasil que teve mais tempo sob influência holandesa, né? E é impressionante a diferença cultural que ela tem nos outros lugares do Nordeste. É indiscutível. Isso aí, né? Então, você vê como modus operandi, né? E a cultura conta. Eu vejo isso claramente. Mas respondendo a tua pergunta, Thales, se eu penso em ficar. Quando eu cheguei aqui, havia passado um período na França, fui para a Irlanda, que era muito frio, cheguei aqui, claro, achei maravilhoso. O clima que é maravilhoso, o lugar é muito bonito, a comida é maravilhosa. E, claro, eu falei, nossa, eu vou morar aqui, né? Meu Deus, na Europa, com esse clima, perto de tudo, claro que eu vou morar aqui para sempre. Agora, em todos os lugares tem as suas dificuldades, mas esse tipo de dificuldade, Thales, que é uma dificuldade humana, que é uma coisa assim que está arraigado no outro, eu não sei se eu vou conseguir lidar, entendeu? Porque é uma coisa assim, claro, você tem tua turma de amigos, se conhece e respeita, mas assim, você está num banco ou está na fila do INSS e qualquer desentendimento que você não precisa alçar a voz, você não precisa, qualquer argumento, contra-argumento, qualquer antagonismo que você tenha, ao mínimo que seja, que você vai discutir, não, veja bem, não é assim, você ouve a frase, volta para tua terra. Então isso é inadmissível, eu não sei lidar com isso. Assim, você deve responder assim, já estou.
Pois é, assim, e Thales, é qualquer pessoa, viu? Qualquer pessoa. Uma vez tinha um maluco no parque me assediando, maluco mesmo, morar na rua, português, me assediando, e eu falei, olha, se eu não faço isso, não vou ter que chamar o guarda. Tinha um guarda. Ele falou, vá lá, ele vai te levar, ele que vai te levar para tua terra. Maluco, morador de rua. Qualquer pessoa aqui se acha no direito de dizer isso. Porque eles realmente acham que somos menores. Então, assim, conviver com isso a qualquer momento, assim, quando eu vou num lugar, Os eu fico com medo já. Tem uma palavra boa para isso aí, é o underdog. Underdog. É o subcão. Pois é, e assim, para quem vê, fala assim, ela está exagerando. Não, tem que viver, assim, tem que viver, assim. As primeiras mulheres não gostam de você, a maioria não gosta de você, por você ser brasileira. Eu já fui utilizada, assim, num lugar que me levaram para jantar. Simplesmente eu falei, oi, boa noite, não me responderam. E assim, qualquer lugar que eu fosse no Brasil, numa favela, num sambão, jamais fariam isso. Mas é Você chegou inveja, acompanhado não, é inveja. Mas, Thales, mas existe grau. Não, para você ver, pode ser, mas existe grau de inveja, né? Claro, você vai num lugar lá, tá acompanhado Claro, com o eu tô cara, brincando. pelo Nada menos um justifica a falta de esforço. educação. Um esforço, né? Um esforço. Boa noite. Não, assim, não preciso. Não, então, assim, são coisas realmente assustadoras que me fazem muito pensar, assim, muito mesmo, assim, porque você é a bala perdida, né? Aqui, quem está aqui que vai dizer, tá. mas Esse que é o problema da intolerância. É um jeito de você expulsar não oficialmente, de você fazer a pessoa se sentir se sentindo tão desconfortável que você exclui. Exatamente. E aí também vem a resposta, como está claramente demonstrado nas últimas 2 décadas, onde isso cresceu muito, né? Como está no livro A Era da Intolerância aí, que vocês podem comprar aí, só botando o dedinho aí no link da bio. O que acontece? A resposta do outro lado é mais intolerância. Então, a grande discussão medo, acho, né? que a gente tem do livro é que assim, a intolerância não se combate com intolerância, porque ela só gera mais intolerância do outro lado. Só piora. Então, o que a gente precisa fazer, no fundo, eu acho, né? Isso é de todo cidadão, não é só cobrança do governo, acredito eu, é fazer com que a pressão social diminua, é trabalhar nas causas, né? Dessa panela de pressão que vai fervendo, né? Então você tem que arrumar um emprego, você tem que dar qualificação para o cidadão, quer dizer, e é uma coisa de longo prazo, assim, nós chegamos num ponto em que a coisa não vai ser resolvida tão cedo ou rápido. Sim. A gente Sim, é uma realidade mundial isso, né, Thales? Essa coisa da migração, é uma realidade global isso, assim. E eu ia acrescentar, Thales, desculpa, esse tema é muito, né, eu quase não estou te deixando falar, mas assim, eu ia acrescentar que além de ter essas estratégias do governo fazer isso, assim, é informar, porque mesmo que o governo fale, faça e precise, saiba que precisa, às vezes ele não informa, porque o aculturamento é uma coisa muito forte. E é uma coisa muito triste quando ela é negativa, porque ela é muito forte, realmente, assim, tem visões aqui que parece que é ainda a terra da Gabriela, a terra, sabe, assim, ainda é uma, sabe, assim, melhor fosse, né, porque era tão bonito, mas assim, precisa criar uma conscientização. Não anula nada do que nós estamos conversando aqui, existe também. Mas eu também me ressinto um pouco, porque eu acho que existe aqui no Brasil também preconceito contra o português. E que se manifesta de várias formas. Não só na piada dos portugueses, piada de português, coisas assim, mas coisas até em relação, por exemplo, aos livros de história, porque a gente se acostumou a pensar no português como o degradado, o sujeito sem educação. Até, por exemplo, no livro do Laurentino descreve o rei Dom João como um sujeito que tira o peixe do bolso, como se ele fosse um rei sem educação nenhuma. Na verdade, é uma época diferente, nem dá para comparar. Thales, você vai me desculpar? Mas olha, o português que eu conheço, assim, de família, tá certo? Por exemplo, que o português é ladrão, que o português é corrupto, que ele é a causa da corrupção do Brasil e da bagunça que temos. E eu, que sou de família portuguesa antiga, tradicional da parte de pai, na minha educação familiar, Beatriz, não tem nada disso. Você não pode incomodar ninguém.
Nem para morrer, você morre discreto, para não encher, não atrapalhar ninguém. Você não pode roubar mais nem um fio de cabelo, nem nada. Isso não existe em família. Tem uma educação, na verdade, escorreita, assim, super rígida. E você vai em Portugal, por exemplo, uma das coisas que eu fiquei mais espantado quando fui a Portugal pela primeira vez, eu tomava um ônibus, chega a ser até engraçado. Você pega o ônibus e fala assim, 10 minutos para a estação tal, 9 minutos para a estação tal, 5 minutos para a estação tal. Eles são tão cuidadosos que até isso fica meio, soa até meio pirrado. Mas é o excesso de cuidado. As generalizações, né? São as generalizações, assim. Generalizações. Que são terríveis, assim. Se eu pudesse ver pela grande faixa do que eu vi aqui, e de alguns exemplos que temos, eu poderia dizer, fazendo uma estatística, são educados, eu poderia dizer, tirando, né, fazendo números, em geral são. Agora, houve um momento aí, claramente, em que o Brasil divergiu, né, dessa evolução que aconteceu não só em Portugal, mas aconteceu em toda a Europa, porque em 1780, quando aconteceu a Revolução Francesa, aí, o povo francês se transformou em protagonista da sua própria história, né, o Brasil poderia ter passado por alguma coisa. Só que os iluministas da época ficaram sem a cabeça, como o nosso Tiradentes, né? E aí Portugal, a Europa de maneira geral, fez duas revoluções. Essa primeira teve a revolução, né, que seguiu a revolução industrial, o iluminismo prosperou, surgiram as democracias de cunho social, e agora, mais recentemente, recentemente do ponto de vista histórico, estou falando de 100 anos, né, teve a experiência das duas guerras, que eu acho que foram uma lição dura para os europeus, e depois das duas guerras, os europeus se reconstruíram, em todos os sentidos, né, no rumo de uma sociedade mais evoluída. Para mim, para eu particularmente, tenho muito mais identidade com o europeu, até por origem, do que com os americanos, por exemplo. Mas, assim, no sentido de ter tanto a preocupação com a prosperidade, com a iniciativa privada, mas também com uma certa preocupação social, que você consegue ter um equilíbrio e fazer com que prevaleça o princípio da igualdade, principalmente em relação à educação, de você dar oportunidade a todo mundo, de forma igualitária, que começa pela educação. Então, isso é essencial para que todos... nós precisamos, Thales, assim, argumentar no mesmo terreno, né? Não pode ter um desnível, né? Claro, se você tem um desnível aqui, ou você precisa gritar, ou você precisa, né, mandar, não sei. Então precisamos nivelar esse terreno, assim, porque o que está acontecendo esse embate grande, de muitos brasileiros vindo para cá, mas são mais esclarecidos, gente formadas, enfim, e que, claro, não vão aceitar, como eu não estou aceitando, e o que é que eu faço, né? Eu escrevo para um jornal daqui, escrevo para uma revista literária, e eu tenho a União Hispano-Mundial de Escritores, que eu faço parte, que temos lá um grupo, e eu coloco as minhas inquietações lá. E é um grupo mais de portugueses. Eu falo assim, eu preciso fazer isso, porque a arte é isso, né? Indo para a arte agora. A arte é isso, né, Thales? A arte é você fazer essas reflexões, colocá-las sob uma luz. E a diversidade, né? E a diversidade, que as pessoas ouçam. E principalmente, deixa eu colocar aqui, e principalmente, eu acho que deu um... Não fui eu. E principalmente, você dar voz a essas pessoas que não têm voz. Porque assim, eu na frente desse médico, eu fiquei pensando numa senhorinha que ficou o dia inteiro lá. Ela vai ouvir daquele homem, ela vai chorar. Uma mulher que veio lá de não sei da onde, do Brasil, que está aqui, né, que vê essas coisas, esses monumentos. Acho que aqui é o paraíso. Aí vai lá, aquele senhor, é aquela relação, né? Ele é médico, ele vai me dar um documento, eu preciso dele. Eu falei, não, meu senhor, eu paguei um imposto, eu tenho direito, eu não estou lhe pedindo um favor. Estou sendo educada, mas não é um favor que o senhor está me concedendo. É o mesmo conceito, Thales. Eu vim no Nordeste e fui para São Paulo. Então eu sei o que é você também sofrer preconceito, porque São Paulo Sul, com o Nordeste, né, tem, né, são também os porteiros de prédios, são os pedreiros, enfim. Eu trabalhei em multinacional em São Paulo a vida inteira, sei bem o que é isso, ouvi coisas escabrosas, assim. Então, assim, e sempre acontece por causa do desnível social.
Porque eu lembro, quando eu trabalhava novinha, comecei a trabalhar no Nordeste, a minha relação com o meu chefe não era relação de hoje eu falo, eu trabalho para uma multinacional belga, eu falo, eu sou colaboradora. Falo com o meu gerente, eu falo, somos colaboradores. No Nordeste, aquele não era, aquele homem era o que me dava comida. Ou eu agradava, ou eu não comia. Você vê que a relação, então essa relação é o senhor de engenho. Então, assim, as histórias continuam. Enquanto você não tiver, primeiro, consciência, né? Porque até hoje tem pessoas que não têm essa consciência. Então, ela acha que precisa e vai dizer amém para tudo. E vai ser hostilizada, vai ser maltratada. Meu Deus, vai saber. Às vezes, pessoas jovens que estão se formando na sua personalidade ficam muito frustrados, vão embora. Não sei, só sei que é criminoso essa coisa da intolerância, não só aqui como em qualquer lugar do mundo. E como sempre, acho que a arte, ela é inquieta, ela precisa fazer algo sobre isso. Eu queria te propor um pouco de poesia, né? Que finalmente, né? Chegou a hora boa. Por quê? Porque no final das contas, eu faço poesia, eu já fiz muito, escrevi muito sobre isso, e no final das contas, essa é a maior vingança, é fazermos poesia porque acho que toca todo mundo. E, na verdade, não é nem poesia, mas é... Por quê? Olha só, eu terminei o meu romance, que vai sair esse ano, que é a continuação do NB, né? E que a NB é a história dessa mulher que, enfim, está em busca da sua redenção. E o tema foi tão forte para mim, Thales, que metade do livro, no final, é esse embate dela. Porque ela é uma mulher que vem para Portugal em busca desse homem, isso coisa que eu vi isso, que eu idealizei isso anos atrás, mas que de repente eu vivendo isso, eu falei, não posso deixar de contar isso, né? Então assim, eu vou ler um trechinho do livro. Esse é um trecho do romance ainda inédito, é isso? Ainda inédito, isso. Tá. E ele é recheado dessas inquietações, né? Tá. E ela fala para ele, porque o Francisco é português, e ela é brasileira. E ela, entre outras coisas, que é um livro que fala sobre existencialismo e várias questões, ela fala, sei que não há beleza em mim quando fico assim extremada. Quando estou assim, o gracioso não me alcança. E então, sou como a minha terra. O sertão cuja beleza não está no gracioso, e sim no grandioso. Grandioso e terrível. E quando fico assim, passo a andar com a ameaça de um impiedoso sol sobre a minha cabeça. Ameaça de vida e de morte. Por isso sou irremediável e soturna. Trago o peito cheio de marcas antigas, das quais não me lembro ou não sei traduzir. Sou filha de um povo marcado, Francisco. Tu não entendes. Embora tenha em ti o sangue dos mouros, mas eu sou um retalho contorcido e posto ao sol. Os nativos da minha terra foram dizimados pelo teu povo. Secaram nossas fontes, rasgaram nossas identidades. E depois vieram os escravos. Gente também atônita e marcada, assim como a minha. E a profusão de mercadores, prostitutas e especuladores de terra vindos da tua Portugália, como um enxame de gafanhotos a dizimar aquela terra verde e ingênua. Entende a gravidade disso? Por isso eu te digo que é impossível não ser extremo e urgente, impossível. Minhas digitais seguem apagadas assim como as do meu povo, e por isso eu ando por tantas planícies. Por isso essa peregrinação sem fim. Busco encontrar a minha mãe primeira, aquela sem nome e sem mácula. E aí vai. Olha que beleza, né? Parabéns. Olha, gente, aqui é live com a Beatriz Aquina, sarau garantido. Não perca. E assim, o final do livro está recheado dessa inquietação, desse embate, porque assim, e é muito engraçado porque os dois se amam e tem essas diferenças culturais, assim. E o final dela é entre os mares, assim, que ela se perde no mar e ela fica, não sabe se está já no Brasil, se está ainda em Portugal, né, em que lugar ela está. E aí ela vai falando sobre os navios, negreiros, enfim. Você já acabou? O que a gente... Você já botou? Já acabei, vai sair esse ano. Já está indo, já estamos trabalhando na capa, já vai para impressão logo. Esse ano sai. Você vai fazer a capa, desenhar também essa ou não? Foi só a primeira? Essa não, essa vai ser uma foto. Essa vai ser uma foto daqui, com uma montagem, tudo. Quero ler, eu gostei muito do NB, eu recomendo, pessoal, o NB. É maravilhoso romance, muitíssimo bem escrito. E obrigada, quem quiser realmente passar um bom tempo.
ele é daquelas coisas que são gostosas de ler e ao mesmo tempo faz pensar, né? Que é uma combinação muito Importante. difícil. Importante. Então, olha, e o pessoal está aqui ainda, está falando, Conrado, estou há 2 anos e meio em Portugal, graças a Deus não passando por preconceito. Mas o tio não conta porque ele é do tamanho de um armário, né? Além de tudo é simpático, mas ele é um cara, quero ver o português que vai ousar abrir a boca com ele, Beatriz. Acho que você deveria procurar ele aí para ele te fazer a companhia, assim, ninguém mexe contigo. Ele está morando lá, está morando aí em Lisboa também. Ó, a Salete, o Paulo disse, assunto delicado, viu? Realmente. Eliezer, a Márcia, Joelma, Manuel, Ambiente e Arte, Renata Holanda, Alessandra Maria Costa. A Alessandra diz, lindo demais esse trecho, está te elogiando, batendo palmas, coraçãozinho azul para você, Beatriz. José de Alencar, isso tem nome de literato, é um... José de Alencar, Nossa Senhora, da minha terra. Yolanda também dizendo de você, maravilhosa, eu faço minhas as palavras dela. Marcos Angito, então, lindeza, Másquio, Vera Manini, ó, então, tá vendo? Eu acho que você tem que voltar aqui, Beatriz, mais vezes, vamos fazer isso mais. Já estava com saudade de fazer live com você aqui. Verdade. Viu? Tá bom, gente, olha... Tem sempre tanto para falar, né? Eu acho que esse tema aí é muito palpitante, eu prometo fazer mais lives aqui para falar de questões de intolerância. Portugal é uma coisa muito sensível, né, para nós, pela proximidade, a gente tem, todo mundo conhece a gente, tem muita gente indo, né, então acho esse um depoimento muito importante seu, fora o show, né, Beatriz? Mas... Tá? Não, eu acho que, assim, quem venha para somar também, para conscientizar e para aprender, né, assim, eu acho que, assim, o tema é sensível e eu sou uma pessoa sensível que está aqui, para mim, esse é o meu trabalho, né, também, de ir ao fundo das coisas, né, para colocá-las sob a luz, enfim, e aí cada um faz o seu julgamento, mas muito bom, importante, viu, Thales, e parabéns pelos teus livros, a Conquista do Brasil e agora esse novo, assim, trazendo informação, sabe, para quem a gente precisa disso. Estamos tentando trabalhar corações e mentes. Vamos ver se dá. A gente colabora. É um prazer falar contigo. Parabéns. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. O vídeo vai ficar no ar. Gente. Né? Agradeço a todo mundo aí. Um beijo para você, Beatriz. Muito bom falar contigo ao vivo de novo. E a todos os amigos aí que têm contribuído, participado, dado seu like aí. E obrigado a todos, realmente com muito carinho para vocês todos, tá? Obrigado a todos aí. Parabéns. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Só chamar. Tchau, tchau.